obedecemos ao Senhor. E hoje, Senhor Deus, nós fomos libertos, Senhor, das trevas. E hoje, Senhor, nós vivemos na luz do Senhor. E hoje, Senhor, tua palavra diz que nós somos luz neste mundo e sal nessa terra. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvi-la nessa noite, que o Senhor nos dê bons ouvidos, Senhor, para compreendermos a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, um coração, Senhor Deus, um coração bom, Senhor, para onde a palavra do Senhor, a semente da palavra, Senhor, possa ser plantada e possa frutificar para a glória do Senhor. Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão sair? Vão ou não? Vão até 5 anos. Criança até 5 anos, vem aqui que eu quero orar por vocês. Vou chamar a Laura para vir aqui orar pelas crianças. Laura, por favor, quer orar? Vamos orar? Estenda as mãos aqui para as nossas crianças. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, Deus, porque nós, Pai, estamos aqui, Deus, louvamos e glorificamos o seu nome, Pai. Que a palavra, Deus, possa ser abençoada, Deus, tanto para nós quanto para essas crianças, Pai. Que desde já, Pai, é muito bom que elas estejam ouvindo da tua palavra e aprendendo sobre o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando elas e as tias da salinha. Amém. Amém. Pode ir, crianças, com a tia Suleima. Coisa boa. Hoje, né, a gente é o dia da Reforma Protestante, e é lógico que eu vou falar sobre a Reforma Protestante, que eu acho que é tão importante o dia da Reforma para nós. É um dia que nós comemoramos a Reforma, essa Reforma Protestante. E eu quero falar das singularidades da Reforma Protestante, nessa noite. Né? Essa reforma é uma reforma religiosa que aconteceu no século XVI. E ela foi deflagrada quando o monge agostiniano Martinho Lutero, ele fixa nas portas de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, ele fixa lá na Alemanha as 95 teses. Essas 95 teses batia muito com relação às indulgências e os desmandos do papado. Então ele fixou isso lá, como nós já ouvimos aqui. Então, quando a gente olha para a reforma, eu falo que a reforma não foi uma inovação na igreja, não foi uma inovação. Tem gente que acha que a reforma veio trazer algo novo à igreja. Não, nada disso. A reforma não foi uma inovação da igreja, mas a reforma foi uma volta da igreja, que ela havia se perdido, como foi falado aqui também, pela Julimária aqui, quando ela expôs, havia se perdido. Então há uma volta que? A doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, deixou de perseverar na doutrina dos apóstolos. Aí agora com Lutero, ele vai trazer a igreja, essa é a intenção dele. A intenção dele não era criar a igreja protestante, não era, mas trazer a igreja de volta às escrituras, de volta à doutrina dos apóstolos. Só que não deu certo. Isso aí é por causa da questão da riqueza. O dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia já fala isso. Então, quem ama o dinheiro é a raiz de todos os males. Se você ama o dinheiro, você está com a raiz de todos os males no seu coração. Porque a Bíblia fala, não sou eu. Então, havia isso, por causa da questão de grana, por causa da questão de dinheiro. E aí vai haver a reforma. Então, não foi, foi uma volta às escrituras. Então a reforma vai colocar a igreja de volta nos trilhos da verdade. É isso que aconteceu com a reforma. Ela volta ao trilho que ela deixou, ela volta para esse trilho. E na reforma houve algumas ênfases, as maiores ênfases da reforma são essas singularidades que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, essas singularidades da reforma. E a primeira singularidade da reforma, pode colocar aí, é a volta às escrituras, a singularidade das escrituras sagradas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus,
A palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu lembro que a gente estava aqui na oficina, no sábado passado, e eu lembro que eu falei que não existe boa obra fora de Cristo. Então, a palavra de Deus nos leva a fazermos, a sermos o que diz? Habilitado para toda boa obra. Quem nos habilita é a palavra de Deus. Então não tem jeito de você fazer boa obra sem estar orientado pela palavra de Deus. Mas esse texto diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí por isso tem aquela famosa fala, né, sola Escritura. Essa singularidade, somente a Escritura. Qualquer doutrina que não esteja fundamentada na palavra de Deus. Então, qualquer doutrina que não está fundamentada na palavra de Deus, nós rejeitamos. Nós somos a igreja presbiteriana, e nós somos uma igreja reformada. Então, nós rejeitamos qualquer doutrina que esteja fora das Escrituras. Nós temos o nosso presidente do Supremo Concílio, reverendo Roberto Brasileiro. Se ele como presidente, ele levantar uma norma, alguma lei para nossa denominação, que não está na palavra de Deus, a palavra do presidente cai por terra, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática para nós. A Bíblia está acima da nossa Constituição, a Bíblia está acima da Confissão de Westminster, a Bíblia está acima do Catecismo Maior, a Bíblia está acima do Catecismo Menor. Então a Bíblia é a única regra. Nós cremos naquilo que a Bíblia manda a gente crer. E sabe quem que a Bíblia manda a gente crer? Solos Christus. Depois nós vamos falar sobre ele. Outra singularidade, que é somente singular, é único. Não tem outro jeito. Sola Escrituras. Sola Escritura. Somente a Escritura sagrada. Então o que a Bíblia manda a gente crer, a gente crê. O que a Bíblia manda a gente fazer, a gente faz. Entendeu? Então a gente aqui não inventa moda, não. Se começar a inventar moda aqui no nosso meio, não fica, não. Aqui nós temos a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Enquanto a nossa igreja permaneceu fiel nisso, eu estou dentro dela. O dia que, se ela, espero que não, mas se um dia ela sair disso, eu caio fora também. A Bíblia, única regra de fé e prática. Não podemos acrescentar nada às Escrituras. E nem podemos retirar qualquer um dos seus ensinamentos, qualquer tio das Escrituras. Porque a palavra de Deus é inspirada. Então, se ela é inspirada, se é Deus que inspirou, então a palavra de Deus é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Acabou. Não precisamos inventar nada, ela é suficiente para nós. Porque ela é inspirada por Deus. Então nós entendemos que essa palavra aqui não é uma palavra humana, mas é uma palavra divina. É inerrante quanto ao seu conteúdo, infalível quanto às suas profecias, e suficiente quanto ao seu propósito. Por isso que nós não podemos acrescentar a palavra de Deus às nossas experiências. Não podemos acrescentar a palavra de Deus às nossas experiências. Não são por quê? Porque não são as nossas experiências que legitimam as Escrituras, mas as Escrituras é que julgam a nossa experiência. É elas que julgam a nossa experiência. Nós precisamos entender isso. Então, a primeira singularidade da reforma é sola Escritura, somente a Escritura. A singularidade da palavra de Deus.
Aí nós vamos para a segunda singularidade, pode colocar aí, a segunda singularidade, a singularidade da fé. O conhecido sola fide, que enfatiza a salvação, que a salvação é recebida por meio da fé e não através de obras. E isso é muito interessante para o nosso país. Falar isso para o brasileiro é interessante demais, porque o brasileiro, desde o seu descobrimento, ele entendia que o que leva ele para o céu é ele fazer as boas obras. Isso que leva ele para o céu. Então ele recebeu esse ensinamento. O primeiro ensinamento religioso, quando chegou na nossa nação, pregava isso. Nem precisa falar quem pregava isso. Precisa falar ou não? O catolicismo romano. Pregava que você tem que fazer as boas obras, que aí você vai ser salvo. Pregava isso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, isso não é verdade. Nós somos salvos através da fé no Senhor Jesus. Nós somos aceitos não por causa das nossas obras, não por causa dela. Nós fazemos sim as boas obras, mas nós fazemos as boas obras porque nós já somos salvos. Amém ou não amém? Amém, é verdade. E eu falo uma coisa, quando eu olho para a Bíblia, eu já li a Bíblia, já tentei entender tal, boas obras, só pode ser feito boas obras em Cristo. Só pode ser feito boas obras orientado pela palavra de Deus. Se você faz qualquer boas obras na concepção humana, a pessoa que vai receber a ação vai ser bom para ela. Mas a pergunta é, Deus viu aquilo como boas obras? Essa é a pergunta. Porque não existe boas obras sem você estar no bom. Quem que é bom? Deus. Acabou. Nem precisa entender essas verdades. Então, nós somos aceitos em Cristo por causa dos méritos de Cristo. E recebemos essa salvação gratuita, por meio da fé. Por isso que em Efésios está aí para vocês lerem. Efésios 2, 8 e 9 diz o quê? Lê aí para mim. Vamos lá? Lê aí. Está aí, ó, no slide. Não está? Tá, até era para estar. Vamos lá, põe aí, vamos ler aí. Vamos lá? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que a fé não é a causa meritória da nossa salvação, mas é a causa instrumental, porque é por meio dela. Ela é só o meio. Por meio da fé. Nós não somos salvos por causa da fé, mas nós somos salvos através da fé. Entende isso? Então vou clarear para você. Porque a causa meritória da salvação não é a fé. Sabe qual que é a causa meritória da salvação? O sacrifício de Cristo. Ele sim é a causa. O sacrifício substitutivo de Cristo. Enquanto a fé vai se apropriar desses benefícios que esse sacrifício traz para nós. Então ela é o meio. Por isso que fala aqui, porque pela graça sou salvo por meio da fé. Não é o fim, é o meio. Entende isso? Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós. Essa é aí que está o mérito. Nós nos apropriamos disso através da fé, daquilo que Cristo fez por nós. Então, quando a gente olha aqui, nós vamos destacar que a fé, ela é o meio a qual Deus nos usa para nos dar a salvação, é a fé. E aí deixa bem claro aqui o texto para nós, que a fé é um dom de Deus. Ela não nasce do nada, ela não nasce do nada em mim, não. Mas é um dom que Deus me dá.
Deus nos dá esse dom para nós crermos. Entende isso? Por isso que Jesus pode falar com muita propriedade. Tem gente que tem dificuldade com isso que eu estou falando, mas isso aqui é uma leitura clara da Bíblia. Por isso que Jesus pode falar com muita propriedade, sabe o quê? Que todos que o Pai entregou na minha mão, nenhum deles vão se perder. Sabe por quê? Porque a fé é o próprio Deus que aplica no coração do homem. É um dom de Deus. Então, em quem Deus aplicar o dom da fé, vai crer. Quem Deus não aplicar, vai crer? Não vai crer. Não tem jeito. Se a gente estava, presta atenção, gente, se a gente estava mortos nos nossos delitos e pecados, você já viu algum morto escolher vida? Você já viu, está morto? Não, eu não quero morrer agora, não, eu vou pensando bem, eu vou levantar do caixão, eu quero viver mais. Ele pode escolher vida? Não pode. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos deu vida. Se Ele nos deu vida, a gente tinha vida? Sim ou não? Não. Ponto, acabou, você estava morto. Eu nunca vi morto fazer escolha. Não, pensando bem, eu não gostei desse caixão, não. Troca esse caixão. Você vai falar isso? O morto vai falar isso? Não, gostei não. Põe um caixão melhor aqui para mim, ué. O morto não vai fazer isso. O morto não escolhe nada. O morto está morto. Mas Ele nos deu vida. Glória a Deus por isso. Interessante que quando a gente olha para a reforma, a gente sabe que Lutero estava lendo Romanos. E Deus, a hora que ele estava lendo o livro de Romanos, logo no capítulo 1, Deus vai abrir os olhos de Lutero, e ele vai entender que todos os que foram justificados, foram chamados para viver por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos 1, 17. Vamos ler? Lê aí para nós, Romanos 1, 17. Põe aí para nós o slide, por favor. Eu preciso do slide para interação, tá? Isso. Romanos, vamos lá? 1, 17. O justo viverá por fé, por meio da fé. O justo vai viver por isso. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus. Quando Lutero lê isso, a mente dele abre. Diz a história de Lutero. A mente, os olhos dele foram como foi o que a Julimari falou aqui, que as escamas caíram dos seus olhos. E ele entendeu isso, enquanto o pessoal estava vendendo pedaço de terra no céu, enquanto o pessoal estava vendendo pedaço de cruz de Cristo, e tanta baboseira por aí, bando de charlatão. E esses charlatões aí, não foi naquela época não, aquela época lá intensificou, mas já na época de Jesus, você já viu os charlatões lá, né? E aí, Jesus vai lá e ele derruba tudo lá, porque a casa de Deus é casa de oração, não é casa de palhaçada não, é coisa séria. E o pessoal estava lá com aquele negócio lá, fazendo um comércio na casa de Deus. E a gente vê hoje, nos nossos dias, os charlatões estão por aí ainda, e eles não acabaram não, eles estão por aí. Então toma cuidado. Somente a Escritura, meu irmão. Se você meditar na palavra do Senhor, você não cai na dos charlatões. Sabe por que o povo naquela época acreditava lá, ia lá, pagava pedaço de terra, ia lá, pagava pedaço de cruz, sabe por quê? Porque eles não conheciam a palavra, porque a palavra não estava no idioma deles. Poucos conheciam a palavra. Por isso que eles tinham medo que Lutero traduzisse a palavra na língua alemã, porque o povo ia entender, ia abrir os olhos, ia conhecer a verdade, e a verdade nos liberta da ignorância, nos liberta de nós mesmos, da nossa carnalidade, a verdade nos liberta de nós mesmos, para que nós morramos e Cristo vive em nós, porque a verdade revela a pessoa do Senhor Jesus. E aí, eles não querem isso, por causa do quê? Por causa do dinheiro. Eles estavam ganhando muito dinheiro com essa papagaiada ali, naquela época.
E essa papagaiada ainda está nos nossos dias. Terceira coisa, terceira singularidade da reforma protestante. Eu falo da reforma porque é o dia da reforma, mas isso é singularidade, eu gosto de falar que é da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus deixa essas coisas tudo clara para nós. É muito claro para nós, que é somente Cristo, que é somente a palavra de Deus, só a Escritura. A palavra de Deus deixa muito claro para nós que é só pela fé, por meio da fé em Cristo Jesus, que nós podemos ser salvos, e essa fé é um dom de Deus. A palavra deixa muito claro para nós a singularidade da graça, o conhecido sola gratia, que destaca que não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós. Obra de Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Por isso que Efésios, que nós lemos, está aí também, porque pela graça sois salvos. É pela graça de Deus, pela graça de Cristo. Graça é um dom precioso, que é concedido a alguém que não merece, mas que precisa. Ainda bem que essa graça foi concedida a mim. Glória a Deus por isso. Porque mereceu, não merecia não. Mas como é bom tê-la. Não é não? Quem pode falar um amém para mim? Não é bom tê-la? É muito bom ter o favor imerecido, o favor de Deus, mesmo nós não merecendo esse amor. Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Deus nos buscou quando estávamos perdidos. Deus nos deu vida quando estávamos mortos. É isso que a Bíblia fala. Atraiu-nos para Ele, quando todas as inclinações da nossa carne eram inimizade contra Deus. Deus nos atrai para Ele. Seu amor é incompreensível, pois sendo nós filhos da ira, Ele nos amou infinitamente, diz a palavra de Deus, e enviou o seu unigênito Filho para morrer em nosso lugar. Havia mérito em nós? Nenhum. Graça de Deus, pura graça, maravilhosa graça, transbordante graça. A graça do Senhor nos alcançou, e Ele envia o seu unigênito Filho para morrer no nosso lugar, para nos adotar como filhos, e nos receber em sua família, constituindo-nos agora filhos do seu amor. Isso é graça, isso é a graça bendita, essa é a graça maravilhosa, e nós fomos alcançados por essa graça. Meu irmão, quando você entende essa verdade, da graça de Deus, e a gente tem dificuldade para entender a graça de Deus. Eu falo que se tem algo que a gente tem dificuldade, nós humanos, é ter ação, atitude de graça com o nosso próximo. A gente tem dificuldade com isso. A gente quer, por quê? Tem a ver também com cultura, sabia disso? Tem a ver com cultura. Porque aqui na nossa cultura, para você ter alguma coisa, você tem que merecer. Ainda bem que para Deus não tem isso, não, eu estava lascado. Ainda bem que para Deus eu não tive que merecer, senão eu estava perdido, literalmente perdido. E nós somos assim, tem que merecer isso, não, você tem que fazer por merecer, e a gente treina os nossos filhos assim, já viu isso? A gente treina os nossos filhos assim. Aí você encontra com a graça, e a graça vai muito contra a nossa natureza, o nosso pensamento, a nossa construção mental, como nós pensamos, vai muito contra. Porque a graça é favor imerecido. Você não merece, mas você recebeu o favor de Deus. Eu penso como que é na escola, é assim, aí você vai para o mercado de trabalho, é assim, você tem que merecer, para chegar aqui, para chegar lá, para chegar acolá, para subir lá, você tem que merecer, e aí vai treinando a gente. Aí quando a gente fala que a salvação é pela graça, a gente não consegue receber isso direito, essa informação direito. Você já viu, quando você vai dar um presente para alguém que não é aniversário dessa pessoa, ela tem dificuldade de receber. Já viu isso? Ela tem uma dificuldade de receber, não,
Não, não precisa, não, tal. Aí vai, deu. A pessoa que recebeu, ela já sai assim, nossa, eu vou ter que comprar uma coisa para essa pessoa. Não sabe o que é graça, porque quer retribuir. Está vendo? Não entende o que é graça. Entendeu? Não entende. A gente tem dificuldade. O ser humano tem dificuldade, eu falo isso. Se tem algo na Bíblia que a gente tem dificuldade de compreender, é a graça de Deus. É difícil, é complicado para nós. Mas se Deus me alcançou com a graça dele, por que eu não sermos graciosos? Por que não termos atitude de graça com o nosso próximo? Mas é algo que é difícil demais. Tanto a compreensão, quanto você ter atitude de graça. Pode olhar isso. Isso é difícil para nós. Mas Cristo nos alcançou quando nós estávamos perdidos. E Ele nos adotou, e hoje nós pertencemos à família dEle. Somos filhos do seu amor. Louvado seja Deus por isso. Quarta singularidade da reforma é a singularidade de Cristo. Os conhecidos solos Cristos. Coloquei João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem falou isso foi Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O conhecido solos Cristo evidencia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Que Jesus, Ele é a porta do céu e não a outra porta. Ele é o caminho que nos leva ao Pai, e não há outro caminho. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Por sua morte na cruz, Ele rasgou o véu do santuário e abriu-se um novo e vivo caminho para Deus. E esse caminho é Cristo. Eu sou o caminho. Jesus é o único Salvador, e não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único Senhor do universo. É Jesus. Eu me lembro que, quando eu penso nisso aqui, como Jesus, o único caminho, eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu estava no 2º ano de faculdade de administração. E, num determinado momento, teve um intervalo, uns 20 minutos de intervalo, e eu lembro que eu estava tendo aula de matemática financeira, e aí a hora que acabou, a professora, eu estava saindo assim, passando perto da professora, ela chegou e falou assim, ela era um pouquinho mais velha que eu, né, mas doeu um pouco o meu ouvido, mas tudo bem, ela falou assim, o senhor é pastor? Eu entendi, que aí ela falou, eu falei assim, sou pastor. Ela pegou e falou assim, eu não sabia. Eu falei assim, eu me apresentei aqui no primeiro dia, eu falei que eu era pastor, mas não era a aula da senhora. Então, acho que a senhora não estava aqui. E de que igreja que o senhor é? Eu sou da igreja presbiteriana. Ela, nossa, mas eu gosto demais da igreja presbiteriana. Eu assim, gosto. Eu tenho amigo na igreja presbiteriana, e eu tenho amigos na igreja batista. E uma vez ou outra eu vou na igreja presbiteriana, uma vez ou outra, por causa das minhas amigas, eu vou na igreja batista. E eu falei assim, que joia. Aí ela pegou e falou assim, para mim, mas é tudo igual. Ela falou assim, eu sou católico praticante, sou da renovação carismática, e é tudo igual. A hora que ela falou aquilo, eu falei assim, não é. Ela olhou para mim, mas Deus não é um só? Eu falei assim, o verdadeiro é um só. Então não é o mesmo Deus que nós servimos, não é o mesmo Deus que vocês servem? Eu falei assim, a hora que eu olho para a Bíblia, eu entendo que não é. Ela olhou, e aí nisso ficou bom o negócio.
porque 12 alunos se encostou ali, queria ouvir, e eu falei assim, agora o negócio está melhorando. Já dá para fazer uma pregação aqui agora, já tem ouvinte. E eu falei assim, não, quando eu olho para a Bíblia, isso, eu não consigo enxergar isso. Eu falei assim, por quê? E aí eu falei isso, assim, falei isso que eu falei aqui do Supremo Concílio, aqui do presidente do Supremo Concílio, e falei para ela, ó, a autoridade máxima para o evangélico é a palavra de Deus. Qualquer coisa que o nosso líder falar que for contra a palavra de Deus, o que ele fala cai por terra. E a palavra de Deus permanece. Então, passando do pressuposto que a Bíblia é a única regra de fé e prática, o meu Deus não é o mesmo Deus que você serve. Eu não me explica melhor isso. Eu falei assim, o meu Deus, a Bíblia fala que para chegar a Deus eu só tenho um único caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus, como está escrito lá em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então qualquer outra que prega que tem outro caminho para se chegar a Jesus, a Deus, não é o mesmo Deus, porque o Deus que eu sirvo e o Deus da palavra diz que só tem um caminho. Então, se qualquer outra instituição religiosa fala que tem mais de um caminho para se chegar a Deus, então Deus não é o mesmo, porque o meu Deus eu só vou por esse caminho. Deu para entender? Ela falou sim, ficou claro, só que ninguém nunca me falou isso. Eu falei assim, então tem a primeira vez, eu estou falando para a senhora. Aí eu falei assim para ela, lá aonde a senhora vai, tem um líder. O nome desse líder, vocês dão de Papa, é o Papa, ele é o líder. Se ele fala alguma coisa, se torna lei, não importa se está aqui ou não. Ele falou, se tornou lei. E para nós, não é assim que funciona. Aí ela faz a pergunta que eu não queria ouvir. Sinceramente, eu não queria ouvir, porque eu achava que mas eu respondo, eu sou muito eu respondo. Ela perguntou assim, então qual é o Deus verdadeiro? Partindo do pressuposto que eu falei para a senhora, a Bíblia como única regra de fé e prática, o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia, e precisa chegar a Ele só por Cristo Jesus. O que eu estava falando para aquela mulher? Sola Scriptura, só Escritura, somente Escritura. E o que mais que eu estava falando para ela? Somente quem? Solo Christus, somente Cristo. Pode o homem falar o que for, se não tiver na Bíblia, bye bye para nós. Entendeu? Porque esse é o pilar da reforma? Não, porque esse é um princípio bíblico. Que a reforma veio trazer de volta à igreja a doutrina dos apóstolos. Não foi um evento a reforma. A reforma só foi uma volta àquilo que foi perdido. Como foi muito bem contado aqui com a morte dos apóstolos, e foi indo, e aí bagunçou o caminho aí, né? O caminho ficou bagunçado, a igreja perdeu o trilho, mas a reforma veio trazer. A última singularidade, que é das escrituras, mas também da reforma, como é o dia da reforma, é a singularidade de Deus. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Isso me faz lembrar, lá nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outro Deus diante de mim. Não, eu sou o único. Porque sabe qual é o lance? O lance que todos os outros deuses foram criados por mente humana, ou por mãos humanas. Sabia disso?
todos os outros deuses foram criados por mente humana ou por mãos humanas. É o homem que adora a natureza, mente humana. É o homem que adora outra, uma criatura que adora outra criatura, mente humana. É gente que adora pedaço de madeira, pedaço de estátuas, mãos humanas. Mas nós não adoramos um Deus inventado, mas nós adoramos um Deus que é criador de todas as coisas. Um Deus que criou a natureza e tudo que há na natureza. Criou o homem e a mulher. E Ele criou tudo para o louvor da sua glória. E o pecado acabou com isso tudo, mas em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós entendemos agora em Cristo o propósito da nossa existência, que é glorificar a Deus e gozar da presença dEle. Nós existimos para isso, a nossa vida é glória a Deus, somente a Deus toda glória. Glória, nós não buscamos glória para nós. A partir do momento que nós buscamos glória para nós perdemos o foco, e é isso que estava acontecendo com a igreja. A igreja, naquela época da reforma, na época de Lutero, a igreja estava buscando a glória dela. Ela tinha o poder para salvar. Essa era a mensagem mentirosa que eles pregavam, que isso não é verdade. O único que salva, nós cantamos aqui, o Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem poder para salvar. Só Ele move as montanhas. E aquela igreja estava buscando a glória dela. Meus amados, esse negócio da glória atrai muito os olhos dos homens. Atrai muito os nossos olhos. Mas cuidado com isso, meu amado. Cuidado com isso. Nós não fomos chamados para termos glória, não, mas nós fomos chamados para sermos instrumento de glória. Instrumento de glória. Glória de quem? De Deus. Nós somos o instrumento que glorifica a Deus. Nós somos o instrumento que leva as pessoas a glorificar a Deus. Tem uma certa passagem da Bíblia que o pessoal queria adorar Paulo. E Paulo disse, não, para, que não. Eu sou homem, carne como vocês. Eu sou só um meio, quem faz isso é Ele. Então vamos glorificar Ele. Vai alinhar. Agora, se tem uma coisa que o homem gosta é de glória. O homem gosta de glória, por isso nós devemos tomar cuidado, porque nós vivemos para a glória de Deus, só lhe deu glória. Aqui destaca que tudo foi criado por Deus e existe para a glória de Deus. O fim último da nossa própria existência é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O homem não é o centro do universo como a gente vê aí, mas o centro do universo é Deus. Posso ouvir um amém ou não? Estão tirando Deus do lugar dele. Acha que podem tirar, né? O homem tem cada coisa. Acha que pode tirar. Ninguém pode tirar Deus do lugar dele. Por mais que tentam, nunca vão tirar Deus do lugar dele. Deus vai continuar sendo Deus. E Ele vai continuar reinando. Ele vai continuar sendo soberano. Pode acontecer o que for, mas ninguém tira Deus do lugar dele. Ele é Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o que a reforma vai trazer a igreja aos trilhos, ela vai falar que a salvação é pela graça, por meio da fé. E por isso é que nós fazemos as boas obras, e nós fazemos isso, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, fazemos as boas obras com um único propósito, que Deus seja glorificado e não nós, e não a nossa instituição. Eu não estou aqui como pastor para fazer instituição presbiteriana conhecida nessa cidade, não estou. Se quer ir um pastor assim, eu não sirvo para isso não, eu estou aqui para fazer Deus conhecido. Amém ou não amém? E eu quero falar, você também, nós não estamos aqui para fazer uma instituição conhecida, nós estamos aqui para fazer o nosso Deus conhecido, nós estamos aqui para a glória de Deus. Quem é glorificado nessa igreja é o Senhor Jesus. O dia que Ele deixar de ser glorificado, eu caio fora dela, já falei isso.
porque a glória é dele, o louvor é dele, a Ele toda adoração, a Ele a nossa vida é dele, Ele pagou um preço por nós, e não tem nada melhor do que ser do Senhor. Por isso que Paulo termina, eu vou terminar falando, lendo aqui, vamos ler todos juntos aqui, a segunda parte, porque dele. Por isso que Paulo entende isso, e tem que ser assim na nossa vida, tem que ser assim para nós como igreja. Vamos ler isso, que está lá em Romanos 11:36, vamos ler todo mundo? Bem forte, vamos lá? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Amém, meu amado? É assim que a nossa vida, é por meio dele, é para ele, e é para a glória dele, hoje e eternamente. Sabe por que é eternamente? Porque a hora que a igreja subir, o que nós vamos continuar fazendo? Glorificando a Deus. Acabou. Por isso que é eternamente. Então nós estamos aqui só no ensaio, tá, meu irmão? Aqui é só um ensaio. Aqui é só um ensaio daquilo que nós vamos fazer lá no céu. Mas só que lá no céu, rapaz, a casa vai estar cheia. E imagina que nós todos lá. Eu fico imaginando quão glorioso é o céu. Quão glorioso. E o engraçado é que tudo assim é legal. Você escuta umas pinceladas, como vai ser lá, é legal. Mas o que eu falo que é o mais legal, é porque eu gosto de gente, é saber que vai estar todo mundo lá que creram. Isso é o mais legal de tudo. O mais legal é eu poder bater papo com Paulo. O mais legal é eu poder bater papo com Pedro. O mais legal é eu bater papo com você. Não escutei um amém. Poxa, eu achei que eu ia ouvir um amém. Nem assim eu ouvi um amém. Nem assim, meu Deus do céu. O mais legal é bater um papo com você. Você vai estar lá ou não vai estar? Eu achei que você não estava, eu já fiquei preocupado. Eu vou ter que começar uma semana de evangelização aqui nessa igreja, domingo que vem. Amém, meu irmão? Esse dia vai ser glorioso. Vai ser glorioso demais. E vai ser festa. E vai ser bom demais. Entenda algo. Norteie a sua vida pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai alimentar a sua fé nele. A sua fé nele. Entenda isso. Viva para a glória de Deus. E entenda, só Jesus pode salvar um ser humano. Ninguém mais pode. E Ele nos salva para que nós possamos nos alinhar à razão da nossa existência, que é glorificar a Deus e gozar da vida para todo sempre. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Ficar de pé. Cristiano, por favor, chega aqui, meu irmão, para você orar por nós. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pedir que o Senhor esteja nos guardando. Sonda, Senhor, o nosso coração, Pai, para tirarmos tudo aquilo que vem para a nossa glória, que precisamos da tua ajuda para poder glorificar o Senhor, te exaltar através da nossa vida. Capacita-nos como igreja, Senhor Deus, a estarmos submissos ao Senhor e atentos, ó Pai, às tuas ordens, ao teu falar, às tuas exortações, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós te louvamos, Pai, porque mesmo imperfeito, Senhor, o Senhor nos chama e o Senhor nos capacita, Senhor, e o Senhor nos transforma para que possamos glorificar o Senhor. Que possamos ter essa gratidão no nosso coração, Pai. Obrigado por tudo que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, meus irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estaremos eternamente nos céus com Ele. Amém
e amém. Senta um pouquinho. 2 avisos. Primeiro aviso é que nós hoje